mentalizada, professor Johnny aqui na área para mais uma aula sobre esse livro tão importante aí do seu concurso, Liderança em Gestão Escolar, da nossa autora Heloísa Luck. Aula número 4, aula número 4, talvez seja a aula mais importante desse livro. Atenção que eu vou dizer agora, talvez seja a aula mais importante desse livro. É fundamental que você domine o assunto que a gente vai tratar agora, a partir da página 65 desse livro. E no seu material de apoio, a gente parou justamente nessa página aqui, ó, tá bom? Na página 11 do seu material de apoio. Lembrando que esse material de apoio é uma apostila, né, é um fichamento, digamos assim. A gente não vai trabalhar com slide porque é um livro de bolso. É um livro bem curtinho e nesse módulo aqui a gente adotou esse material de apoio, até porque vocês vão perceber, né, que às vezes numa frase a gente resume uma página. Esse livro ele é bem compacto, mas ele é fundamental para o mundo dos concursos. Atenção a isso aí, tá bom? Vamos lá. Teorias sobre liderança. Primeiro, a Heloísa Luck vai trazer, né, a diferença, ela vai fazer essa distinção entre teoria e política. Então, o que seria teoria? Teoria seria esse sistema de ideias. Ela vai falar um pouco dessa complexidade do mundo, né, que está ligado aí às ideias, às ações. Então, ela vai dizer que, basicamente, teoria, sistema de ideias. O que é política? Sistema de ações. Poxa, Johnny, posso encontrar isso na prova? Você pode encontrar qualquer coisa. Aí, se tratando da Marinha, a Marinha pode cobrar de qualquer forma. O importante é você fazer essa distinção e já anota aí no seu caderno, no seu post-it, né, o seu quadro de aviso, o seu bloco de notas. Anota onde você quiser, mulher. O importante é que você registre aí nas suas anotações esses eixos condutores de ação da liderança escolar, tá? Todos esses eixos, ela vai chamar assim mesmo, tá? De eixos, estão ali destacados na página 65. Ela vai falar que esse sistema de ações é definido pelas políticas educacionais, né, dos sistemas de ensino e pelo próprio projeto pedagógico da escola. Então, preste atenção, ela vai dizer que as teorias e a política educacional, no caso, são intimamente associadas, ou seja, uma vez que uma ilumina a outra. Então, a teoria tanto orienta a formação de políticas educacionais, como as políticas geram realidades das quais as teorias emergem, ok? Então você tem que pensar nessa correlação. E ela vai falar um pouco também dessa teoria enquanto sistema, né, construído pelo pensamento, pela significação organizada, né, pelo caráter muito especulativo, né, na verdade, um caráter explicativo e não especulativo, ou normativo, né, das políticas. Então ela vai fazer essa distinção lá na página 66. Vamos ver aqui o que ela vai trazendo para nós. Eu destaquei aqui o que eu considero como mais importante. Aqui, ó. As teorias são marcos de referência, tá? E o que ela diz sobre o gestor? Até porque esse livro está se falando aí sobre liderança em gestão escolar. Ela vai dizer que o gestor deve ter em mente as políticas educacionais. Então, o gestor ele precisa conhecer, tatear bem ali, né, tudo que envolve as políticas educacionais do sistema de ensino e também do projeto pedagógico da escola. Não adianta um gestor estar desconectado da essência daquela escola, daquela instituição. Então, isso vai trazer alguns problemas, né? Vai ocasionar aí alguns embaraços. Então, devemos considerar as teorias como perspectiva de reflexão e observação, um caminho, né, que vai e volta, que vai orientar, né, que vai avaliar as ações ali e vai fazer com que essas ações sejam mais efetivas. É isso que ela está trazendo para nós. A partir desse momento, eu considero aquilo que é mais importante. Quando ela vai apresentar, lá na página 68, e eu estou destacando para você, porque a gente está radiografando o livro, né, mostrando ponto a ponto. Você pode acompanhar no seu livro aí. Na página 68, ela vai apresentar as teorias dos traços de personalidade. O que é isso? Tem a ver, né, com essa forma de analisar os líderes e suas características, e não em analisar processos de liderança. Então, perceba que aqui a gente está falando de analisar os líderes e não nos processos de liderança. Então, o foco está no líder, ok? Voltado então para, obviamente, eu estou analisando o líder, o foco está na individualidade daquele sujeito e não para os processos socio-interativos.
Perceba então que aqui a gente já tem um detalhe importante. O foco, vou fazer um desenho aqui, ó, meu desenho lindo. O foco está no indivíduo, ok? E não no coletivo, ou nas relações sociointerativas ali, né? São pessoas que possuem um nível elevado de perseverança, de motivação, de autoconfiança, de determinação na realização de objetivos, maturidade social e psicológica, todo o empreendedorismo social, promovem salto de qualidade naquele ambiente escolar. Obviamente, tem a ver com traço de personalidade. Olha a influência da psicologia aqui. Quando ele se desenvolve a partir da década de 40, esse marco aqui é importante. A Marinha pode transformar isso aqui numa questão, o seu concurso pode facilmente transformar isso aqui numa questão de prova, quando ele coloca ali como marco temporal, ele vai explicando, né? Se desenvolveu a partir da década de 40, vai possuir críticas, tá? Porque a liderança, as críticas são justamente nesse sentido, porque no sentido de que a liderança é inata, que não recebe impacto situacional e enfoque no indivíduo, né? Então, isso aqui é um ponto de crítica, essa ideia de que a liderança seria inata, porque a gente vai ver em outra teoria, né, que a liderança é mais situacional. Em determinados momentos, alguma pessoa vai se tornar líder, outra não. Então, a gente vai ver isso em outra, né, teoria aqui. O Vergara ele vai apresentar ali com traços de personalidades básicos o quê? Os traços físicos, os intelectuais, os sociais, os relacionados com a tarefa. E aí a gente já está falando da página 75. Percebe que eu estou fazendo um salto, porque eu estou destacando aquilo que tem como mais importante. Dentro da teoria dos traços de personalidade, você precisa lembrar na sua prova que um dos destaques que a autora vai trazer para nós é a ideia da comunicação. E aqui eu deixei bem pequenininho aqui, ó, Peter Senge, ele vai dizer que a essência da liderança é justamente a comunicação. E que bons líderes são bons comunicadores. Muitas das vezes você tem um líder que se coloca como líder, mas ele é prolixo, ele é difícil de passar uma mensagem, né? Ele passa uma mensagem muito ruidosa ali. Então, os líderes efetivos, eles têm habilidades de comunicação. Quem de fato se consolida como líder, eles são capazes ali, né, de identificar, se relacionar bem com as pessoas, de interagirem bem, fazendo que isso, né, seja de um modo equilibrado, positivo, ok? Então, eles utilizam boas técnicas de comunicação verbal e não verbal, tá? Então, isso também é um destaque que ela dá lá na página 69. Vai dizer também que, de modo a influenciar as pessoas, respeitando os indivíduos como seres humanos e valorizando cada potencial, né, de cada pessoa, vai, assim, criando, pela comunicação, ok? Por meio da comunicação, condições necessárias para a expressão da própria comunicação, das próprias delimitações ali das atividades, enfim. É por essa comunicação que o líder ele é capaz de atender às necessidades afetivas, preste atenção, afetivas. Vou anotar aqui com uma outra cor. Ó, é por meio da comunicação que ele é capaz de estar atento, ou ela, né, às necessidades, às condições ali, né, afetivas e relacionais, tá? Sabe quando um bom líder, ele identifica assim, ó, como que você está hoje? Tá tudo bem? Eu identifiquei que você está estranho, está meio cabisbaixo. Então, a gente costuma falar muito sobre militarismo. O líder, ele tem que estar atento aos pequenos sinais da equipe. Muitas das vezes esses pequenos sinais vão determinar um grande problema. Se você identifica antes, você já pode de repente afastar aquela pessoa, de repente ela está passando por um problema pessoal. Obviamente você não vai ficar afastando todo mundo, você vai ter que fazer esse crivo, ok? Então você vai compreender o comportamento humano, você vai se desdobrar ali, né, gerando motivações também, né, que vai ver se pode dar um incentivo naquele indivíduo que está mais desestimulado, enfim, sendo capaz de reagir, né, de acordo com a orientação. E aí o Peter Senge ele vai falar sobre isso, que a comunicação é essencial, e vai dizer que pessoas que exercem liderança, elas são orientadas por forte determinação na realização de objetivos. E aí eu chamo a atenção porque a própria autora, ela vai marcando algumas coisas em negrito. O livro, né, apresenta lá para nós essa determinação na realização do objetivo. Realização, vou escrever aqui para você, de objetivo. Isso está em que página, professor Johnny? Está lá na página 70 do livro, tá? A versão que foi indicada no edital aí, tá bom? Da Marinha, por exemplo. Mas esse livro aqui
facilmente cai em qualquer concurso, tá, gente? Traz outros elementos, como por exemplo a maturidade social e psicológica, porque líderes, eles também expressam um nível elevado de maturidade social e psicológica. Está diante de uma situação complicada, o líder tem que ter um autocontrole, né? Uma condição psicológica, social, eles têm que saber como dizer. Eles não podem ser intempestivos, né? Um bom líder tem que evitar agir para resolver problemas. No caso, ele tem que evitar agir para resolver problemas e comunicar-se de modo impensado, emocional, expressando suas subjetividades ou frustrações. Outras vezes o líder pega uma informação, muitas vezes até no grupo do WhatsApp, né, diante de uma situação ali, você age tempestivamente depois para corrigir a besteira que você fez, aí já é tarde demais. Então você tem que ficar atento a isso, né? Então tem que saber negociar, estabelecer mediações na situação de conflito. Não, peraí, eu te ouvi. Agora faz o seguinte, esfria a cabeça, vai para lá, depois a gente vai resolver essa situação. E aí você ouve o outro lado, e assim vai, porque senão você pode agir de modo intempestivo, né? Então tem que ter habilidade diante de expressões de inveja, de ciúme, de malquerência. Tudo isso que eu estou falando, gente, não é da minha cabeça, não. Está no livro. Está lá na página 70, tá? Ela vai falar que o líder tem que lidar bem, né? Tem que sair bem com os ressentimentos, com as desconfianças, com a raiva, tá? Que podem aparecer no ambiente escolar. Compreendendo então essa dimensão humana das emoções. É quase que você tem que se tornar um psicólogo, né, gente? Eu não gosto muito de trazer essa expressão, mas ela vai fazendo um contexto muito psicológico, né, a partir dessa teoria. A gente não pode esquecer que nessa teoria está falando dos traços de personalidade, o foco está no indivíduo, ok? Vai dizer que os líderes efetivos, eu já falei isso várias vezes, demonstra uma autoconfiança. A gente ainda está falando aqui, ó, na página do seu material, na página 11. Eu estou trazendo as observações que estão aqui na página 11. Deixa eu apagar isso aqui, está tudo rabiscado, para você entender e não se perder das nossas observações, tá? E às vezes o aluno tenta ir marcando e fala, poxa, o professor está onde? Eu recebo sempre os feedbacks dos alunos e falo assim, poxa, o professor falou de um detalhe que não estava escrito. Gente, se eu for colocar tudo que está escrito no livro no seu material de consulta ou de apoio, aí eu vou escrever o livro, né? Não tem lógica isso. Eu vou destacar aquilo que é mais importante. Você precisa se situar e, obviamente, você precisa ler o livro. Ler mesmo, marcar, fazer as observações lá. Não tem outro jeito. É assim que se estuda para o Marinha. Eu vai pegando os pontos mais importantes, vai observando aquilo que eu estou destacando, mas tem que ler o livro. Tem jeito. Ler a referência. Vai dizer que dessa forma expressam tolerância e aceitação, né, a contratempos, incertezas, desordens, ambiguidades, paradoxos que aparecem no ambiente escolar. Então, o líder, nessa teoria dos traços de personalidade, vai ter que lidar com isso. Vai trazer o destaque do empreendedorismo social. Então, todos esses tópicos que ela vai marcando ali, né, a perseverança, a motivação, a autoconfiança, a determinação na realização de objetivos, a maturidade social e psicológica, o empreendedorismo social, promover o saldo de qualidade. Você vai falar assim, poxa, o Johnny já leu isso, ele está voltando. Mas por que eu estou voltando a esse tópico aqui? Porque isso está em negrito. Então, facilmente a Marinha pode colocar essas partes aqui, ó, esses elementos, como alternativa da letra A. Ok? Aqui na letra A, ó. Vou colocar aqui na letra A, e aí na letra B ela confunde, vai tirar o empreendedorismo social, e aí é assim que a Marinha constrói questões. A banca da Marinha tem esse perfil de pegar aquilo que está espalhado, enumerado, e às vezes não está enumerado, tá, gente? Às vezes está no corpo do texto, só que aqui a Heloísa Luck já deu uma sinalização, ela colocou como negrito, ali em negrito, né? Reforçando. Então isso ajuda a gente a ter um olhar que a banca pode pegar isso aqui, ela vai passar o olho, sabe aquele examinador, aquele avaliador que vai construir as questões, ele passa, opa, isso aqui tá em negrito, ó, tá lá no livro. Por quê? A banca da Marinha, ela tem esse perfil. Quando ela coloca aí, né, um detalhe do livro, ela tira de páginas diferentes para quando você for reclamar na hora do recurso, ela vai falar assim, ó, tá na página, entre a página 70 e 75, por exemplo. E aí, não tem jeito. A banca vai ganhar porque ela é soberana. Sempre digo isso. A banca é soberana se você recorrer e tiver na razão e ela falar que não, ela vai te derrubar e não vai te dar o ponto. Não tem jeito, tá? Então ela vai trazer esses elementos aqui, né, dos traços da personalidade, como eu já tinha falado, e ela vai falar do espírito do empreendedor, que eu já mencionei aqui, ó, né, vai falar dessa questão de promover salto de qualidade, vai falar que conteúdos específicos, né, do contexto que a liderança é demandada vão exigir conhecimentos, habilidades especiais, construídas em esforço de capacitação daquele indivíduo. Eu disse que essa teoria se desenvolveu ali a partir da década de 40, né, sobretudo a partir da década de 40. Só que ela teve maior apelo
e aqui eu não disse anteriormente, ela teve um maior apelo a partir da década de 50, quando ela se associou muito à ideia da psicometria. Talvez isso possa aparecer também na sua prova. Isso não está no seu material, mas eu estou destacando aqui. Essa ideia da psicometria, que buscou objetivamente isolar e mensurar traços e fatores de personalidade e quantificá-los a partir do pressuposto de que alguma coisa existe em uma certa quantidade. Ah, Johnny, você poderia dar um exemplo simples? Você vai selecionar um componente da sua equipe ali, vai fazer uma dinâmica. Você vai escrever o seguinte: estou dando um exemplo, tá? Da psicometria, para você ficar aí com isso na cabeça na hora da prova. Todo mundo vai escrever quem eu levaria para a guerra e quem eu não levaria, ok? Papelzinho, quem eu levaria para a guerra e quem eu não. Vamos usar a metáfora da guerra, ok? Já que a gente está falando de preparação para concursos militares aí. O nome que sair, que mais sair naquela dinâmica, é porque esse é considerado como um líder. Essa é uma dinâmica clássica dentro da psicometria, tá, gente? O que não, né, foi colocado como não levaria para a guerra, normalmente é aquele mais rechaçado, é aquele que não tem perfil nenhum de liderança, ou é odiado pelo aquele grupo. Então, a psicometria ela vai fazer um pouco de buscar essas relações, tá? De personalidade, de conhecer os indivíduos. Então, é identificar o que ela vai chamar de identificar o homem certo para o lugar certo. Tá? Isso está no livro. Lá na página 73 ela vai falar sobre isso. Lá pela década de 80, ela vai dizer que emerge a questão muito do caráter, né, das condições pessoais desse líder. E ela vai dizer que isso é um fator importante para o sucesso, para a liderança, em que diz respeito aos traços de personalidade. Johnny, beleza. Tem alguma coisa sobre inteligência emocional nessa abordagem de traços de personalidade? Sim. Né? O autor clássico é o Daniel Goleman, né, que fala sobre a teoria da inteligência emocional. Eu vou deixar aqui o nome dele, ó, Teoria da Inteligência Emocional. Gente, esses cursos aí que você encontra na internet, de coaches da vida, né, a galera que pesquisa muito isso, né, das relações, de como levar um indivíduo a ter uma performance, uma alta performance, eles se baseiam muito nessa coisa do Daniel Goleman, né, dessa teoria da inteligência emocional, que tem a ver com a quantidade das qualidades do coração, né? Tem a ver com. Ele vai dizer isso, inclusive, né? Que ele vai trazer um estudo que 85% do desenho da liderança depende das qualidades do coração. Ou seja, na formação mais humanística das pessoas, ele vai trazer muito esse foco, né? E aí o dito popular que ele usa para resumir é que não basta parecer bom, é preciso ser bom. E aí, eu ouço muito isso dentro do militarismo. Você não pode ser bom, mas tem que parecer bom. Né? Então, tem muito isso. E aqui o Daniel Goleman falou o contrário. Não adianta parecer bom, tem que ser bom de fato naquilo que você faz. E o bom líder, ele vai fazer essa identificação. Né? Vai aplicar uma forma de identificar essas características que vão se traduzir em uma boa liderança em determinada situação. Tá? Bom, aí você vai falar assim, Johnny, beleza. Tem algum destaque, dessa teoria que você poderia apontar? Lá na página 74 do seu livro, tem as atitudes identificadas em pessoas que expressam comportamentos de liderança. E aí ela vai listando mais de 20 aí. Por exemplo, autocontrole, autodeterminação, entusiasmo, empatia, motivação. Digamos que são palavrinhas que estão no universo semântico ligados aí à liderança, tá? A liderança desse perfil aqui dos traços de personalidade. Perceba o seguinte, a gente fez um destaque de um parágrafo aqui. Olha quanta coisa eu falei, quanta coisa tem no livro. Então você precisa passar o olho ali com muito, muito contato ali, né, com a referência. Eu destaco a página 75, né, que está aqui, ó, detalhada para você. Eu fiz questão de colocar como um tópico importante, porque é quando ela vai relacionar dentro dos traços de personalidades básicos. Esses traços são os físicos, os intelectuais, os traços sociais e os traços relacionados com a tarefa. Johnny, tem uma enumeração aqui? Obviamente, menina. Preste atenção, rapaz. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se tem enumeração, a regra é a Marinha pode cobrar. Se tem enumeração, a Marinha pode cobrar. É assim que ela faz as questões. Então, atenção. Eu costumo dizer assim, ó, isso tem cheiro de prova da Marinha. Prova da Aeronáutica não tem esse perfil. Não tem esse perfil aqui, tá? Provas de concurso, de prefeitura também não tem muito perfil de cobrar esse tópico.
mas outros podem ser contextualizados, e eu já disse isso bastante em outros vídeos, que aparece muito a questão da teoria, né? A última teoria que a gente vai ver aqui, né? Então, a gente vai ver agora a teoria dos estilos de liderança, né? Então, a parte mais ligada à gestão democrática ou à teoria situacional. Então, as bancas gostam muito de contextualizar essa questão da liderança situacional, né? Que a gente vai ver em outra aula, tá bom? Então, a gente vai encerrar por aqui. Essa aula a gente trabalhou somente a teoria dos traços de personalidade, para que você possa ter um conhecimento mais sucinto do que eu falei aqui. Perceba que tem muita coisa que a gente poderia explorar, a gente poderia fazer a leitura aqui atenta desse material, do livro, e isso você vai fazer agora, tá? Antes da gente ir para a próxima teoria, que é a teoria dos estilos de liderança. E aí, gente, aí, se tem um assunto que cai, é justamente essa coisa das teorias, né, de liderança, né? Teoria sobre liderança, mas a teoria de estilos de liderança, que são autocrático, democrático e laissez-faire, isso, gente, cai até em concurso de prefeitura. Cai até em concurso de prefeitura, que é o concurso mais fácil, digamos assim, né? Então você precisa ficar muito atento, que após essa aula aqui, a gente vai entrar nesse tópico que tem grande incidência no concurso da Marinha e em outros concursos aí também. Beleza? Então vamos lá, vamos beber uma água, vamos respirar. A gente já volta dando continuidade às teorias dos estilos de liderança. Tchau, tchau. Fala, meu povo mentorizado, galerinha concurseira. Voltamos para mais uma aula aqui do Mentorizar, sobre esse livro tão importante de liderança em gestão escolar, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Aula número. Qual é o número da aula? Diga aí para mim, não ouvi. Repita, mocinha. Aula número 5, é isso? Vambora, vamos tocar aqui e vamos continuar gravando nosso conteúdo muito importante sobre liderança em gestão escolar. Então, aula número 5, falamos antes da teoria dos traços sobre a personalidade. Vamos falar agora, né, sobre essa teoria de estilos de liderança. Aula número 5, aula dando continuidade aí ao nosso livro. Vamos partir direto para a página 75 do livro. É isso mesmo. A gente vai trabalhar a página 75 e vamos apontar aqui no nosso material aquilo que a gente está trabalhando sobre a teoria dos estilos de liderança. No seu material, você tem aí esse conteúdo a partir da página 12, tá? A gente vai começar a falar sobre esse material aí, página 12. Vamos lá. Bom, a ênfase nessa teoria aí está na forma como o poder é centralizado ou distribuído. Aqui eu tenho um monte de exemplo para lhe dar. Sabe aquela tua gestora, sabe aquele teu gestor que tem dificuldade de dividir tarefas? Vamos ver o que a nossa referência, a renomada autora Eloísa Luck, tem a nos ensinar. Ela diz o seguinte: a ênfase na forma como o poder é centralizado e distribuído tem tudo a ver com essa teoria dos estilos de liderança. Página 75. Johnny, você poderia explicar um pouco melhor? Calma, vamos lá. Ela vai dizer que existem 3 estilos de liderança, até porque o nome dessas teorias é justamente esse, né? Teoria dos estilos de liderança. Grave isso, porque isso tem cheiro de prova, cheiro de pegadinha. Primeiro estilo, o estilo autocrático. Aí você vai se reconhecer. Não estou fazendo pegadinhas, não estou fazendo menção àquilo que você vive na sua escola, mas você vai é, lembrar de alguma coisa. Em algum momento da sua vida você já teve um líder com estilo autocrático, um líder com estilo democrático, e algumas pessoas já tiveram líderes com um estilo laissez-faire, tá? Vamos lá, vamos entender cada um. Estilo autocrático. O dirigente, ele centraliza a tomada de decisões. Um bom líder é aquele que divide, poder multiplicado, poder distribuído. Mas no estilo de liderança autocrático, ele centraliza a tomada de decisão. Tudo passa por ele. Com base no quê? Na autoridade. Até porque é um estilo autocrático. É a autoridade dele que vai determinar tudo. E para mobilizar os seguidores, ele usa
essa autoridade. Ah, eu estou aqui no poder de liderança, sou eu que decido. A última palavra é a minha. Pegaram algumas frases aí? Então, o líder, ele é o pensador, ele é o planejador, ele é o guia e é o condutor. Ele é tudo isso. Então, ele é muito centralizador. É isso. Então, esse estilo autocrático, o dirigente, e assim a gente pode chamar, né, esse líder nesse estilo autocrático de dirigente, ele é o cara que centraliza a tomada de decisão e assume essa liderança de forma muito individual, imbuído da sua verdade. Né? Então, tem muito isso tudo que eu estou falando está na página 75, tá? Na página 75 da nossa referência aqui base. Então, ele vai dizer, que, no caso do livro, vai ter ali exposto que essa liderança é realizada de forma a evitar e até mesmo a desconsiderar as ambiguidades e paradoxos que naturalmente ocorrem em toda e qualquer organização, toda e qualquer equipe. Então, ele é o pensador, ele é o planejador. Então, agora vem. Esse líder, ele trabalha muito com a retórica, mais com a retórica do que é com a ação. Sabe aquele líder que fica só dando palestrinha, paraná, paraná? É a característica também, né? A autora vai sinalizar isso para nós, né? Que é a retórica mais do que a ação. É a característica do estilo autocrático. E o sucesso, quando ocorre, é atribuído só ao dirigente. Esse sucesso não é distribuído pela equipe. Não é um mérito da equipe, e sim um mérito do líder, do dirigente, né, do líder autocrático. E aí, olha só que interessante que a autora diz assim na página 76. Um depoimento de um diretor exemplifica essa tendência. Ela traz um exemplo para ficar na sua cabeça. A banca pode pegar esse exemplo e perguntar que tipo de liderança é essa daqui? Que estilo de liderança é essa? Pode. Né? Olha só o exemplo, vou ler para vocês. Quando eu recebi minha escola, ela estava um caos. Mal, nada funcionava. As fotografias demonstravam de tudo. Então eu comecei a pôr ordem e hoje se pode ver que tudo está um brinco. Todos trabalham em ordem e respeito no ambiente saudável. Aí ela diz assim: nesse pequeno depoimento percebe-se o estilo centrado na primeira pessoa e também a fala de atenção aos processos sociais como elemento básico na transformação da realidade. Então, segundo esse estilo, também são desconsiderados os fatores do contexto, da coletividade. Vocês perceberam que quando eu recebi a minha escola, ela estava um caos, nada funcionava. Então eu comecei a pôr ordem. É tudo o dirigente, é tudo ela, né? Centrado, né, muito mais no dirigente. Então vai trazer um pouco isso aí, tá? E aí, vamos pular um pouco agora aqui, tá? Vamos pular um pouco, porque a autora vai trazer para nós um outro estilo, que é o estilo democrático, tá? E tendo o estilo democrático como exemplo aqui, a gente vai entender o que ela traz como conteúdo importante para. Ela diz o seguinte: no estilo democrático, a participação e a tomada de decisões, elas são compartilhadas e as ações elas são colaborativas. Perceba o seguinte, perceba que o exemplo que ela está dando lá, pela página 78, ela vai dizer para nós que a participação e as decisões, elas são todas compartilhadas, as ações são colaborativas. Esse ambiente, então, ele é favorável para expressar ideias e visões. Ideias e visões que constam, portanto, naquilo que é construído pelo grupo. Né? Então, é muito comum esse estilo democrático cair em prova. Tá? É bem comum. Estilo democrático, procura-se criar um ambiente em que as pessoas se sintam muito à vontade para expressar suas ideias, suas visões, experimentar novas ações, criar novos projetos, da ideia, sabe? No estilo democrático, você está aberto a receber uma sugestão. Então, o líder democrático ele atua orientado pelos princípios da perspicácia e da abertura em relação a todos. Então, grave isso aqui, né? Os princípios do líder democrático, né? Você tem a perspicácia e o que ela vai chamar também de abertura em relação a todos os momentos, ok? Então, a abertura a todos os momentos ali. Deixa eu botar aqui. Momentos, ok? Todos os momentos e ambientes educacionais da escola. Todas as oportunidades para uma ação conjunta, no sentido de maior desenvolvimento. Então, essa abertura aqui é uma abertura para o coletivo. É isso. Então, o líder
Aqui, ele é muito orientador, né? Então, traz isso aí. E aí, ela vai dizer assim, ó, lá na página 80. Expressões como eu não sabia que era para fazer são comumente usadas por professores e funcionários de escolas e traduzem a ausência de estilo de gestão democrática e de liderança participativa, pelos quais os membros da escola desenvolvem o sentido de responsabilidade. Todo mundo tem que estar ali conectado, né? E sim, fazendo parte. Então, ela vai destacar na página 80 que é importante notar que a liderança democrática estaria em acordo com a determinação da Constituição Federal, e eu chamo a atenção aqui, ó, Constituição Federal e da LDB. Lembra que eu falei que as bancas costumam cobrar muito isso aqui? No sentido que a gestão seja democrática. Então, estudos têm identificado, no entanto, uma ausência dessa liderança democrática ali, né? Desse estilo democrático. E aí ela vai apontar ali uma análise de dados, que vai fazer essa relação da democratização da gestão. Tem muita discussão sobre gestão democrática aí no campo acadêmico, tá? E aí ela vai dizer assim, a autora ela vai concluir, portanto, né, pela necessidade de agregar condições legais, condições políticas, sociais, culturais, enfim, ideológicas, para que a democratização da gestão aconteça no interior da escola e seja objetivamente efetivada. Tá? E aí ela acrescenta, para finalizar, esse estilo democrático, ela acrescenta que se aprende a partir do desenvolvimento de competências de liderança, tá? Que vão necessitar ali serem desenvolvidas, tá? Em capacitação, tanto inicial como continuada em serviço. O indivíduo vai melhorando ali, né? A partir de um foco claro de habilidades orientadas por conhecimentos educacionais e pedagógicos, assim como atitudes condizentes aos objetivos pretendidos. Tá bom? Vamos ver agora. Talvez esse seja o mais interessante, né, para a gente pensar aqui. O que mais cai talvez seja o democrático, com certeza. Né? Agora, o estilo laissez-faire é deixar fazer, rédeas soltas. Sabe aquele líder que não está nem aí, sabe? Deixa a equipe se conduzir sozinha, deixa a equipe decidir, ele está ali só quase como sem ter líder, né? E aí está muito ligado ao não diretivismo, né? O Carl Rogers e o Neil, né? Influências claras nisso aí. Deixar fazer ao pé da letra seria o laissez-faire, né? Então, marcado por uma falta de liderança e de direcionamento. Essa é a característica principal. A laissez-faire ela é muito marcada pela falta de liderança e de um direcionamento definido. Então, é muito aplicável a grupos livres que são sem responsabilidades. Grupos que vão fazendo sem um líder ali gerenciando, orientando, né? Então, ela vai citar a Vergara, vai dizer que pode-se afirmar que, nesse caso, que se identifica, não é propriamente um estilo de liderança, mas sim a falta dela. Então, ela vai dizer que o laissez-faire, esse estilo laissez-faire, é muito mais uma ideia de falta de liderança, tá? Uma ideia eh, de falsa impressão de um líder, mas na verdade é uma falta de liderança. Então, a gente pode concluir, portanto, que, segundo essa concepção, não haveria necessidade de um dirigente. Sua presença teria apenas um significado formal e representativo, até porque acaba sendo, né, qualquer um ali, como se não tivesse, né, um líder. Então, adota-se o estilo laissez-faire, né, em organizações educacionais, e muitas das vezes partes então, né, de um pressuposto que os seus membros são dotados de competências necessárias para a realização, né, das responsabilidades de forma totalmente autônomas, né? As pessoas estão autônomas ali, de forma autônoma. Então, o laissez-faire tem muito essa ideia de que, deixa acontecer, deixa aí, né? Laissez-faire, né? Deixa acontecer. A liderança formal, né? Ela, nesse caso aqui, ela só está ali instituída, mas na verdade as pessoas estão autonomamente conduzindo. A liderança informal assume muitas vezes a orientação de interesses corporativos, de grupos de interesse, sem a devida perspectiva de uma dimensão social mesmo para a organização para a qual foi criada. Então, esse estilo laissez-faire, em parte, corresponde a uma concepção educacional do não diretivismo, que a gente já viu isso lá em Tendências Pedagógicas, né? Essa ideia do Carl Rogers lá, não diretivismo, muito associada ali à concepção humanista. Então, Carl Rogers está muito ligado a essa ideia aí também, tá? A ideia humanista de se conduzir, né? E aí ele vai trazer uma citação da Mizukami, o livro vai trazer isso, né? Apresentando ali limitações para a gestão da liderança escolar. Muitas das vezes isso aqui apresenta essa limitação, né? Então, tanto o Carl Rogers ali na publicação de 72, como Neil, né, em 63, vão preconizar um ensino centrado no aluno, deixando ele a liberdade de escolha de como estudar segundo a filosofia, né, de Rousseau lá, né? A escola de Samuel Hill é um exemplo, né, que foi criada por Neil,
né? E exerceu. A gente já falou bastante disso na aula de tendências pedagógicas, né? Lá no livro de Filosofia da Educação, né, de Luquezzi, a gente explorou bastante isso aí. Tá? Então, resultou muito dessa ideia de ser processado ali radicalmente por seus alunos, né? Ao chegarem à idade adulta, eles vão reconhecer que não foram adequadamente preparados para as irregularidades e os desafios da vida, né? Então, bem interessante, porque, por exemplo, papéis e funções. No caso do estilo autoritário, você tem aqui assumidos de acordo com os cargos e respectiva definição, obviamente, né? No estilo autoritário. Já no sentido mais, no estilo democrático, você tem aqui que é segundo o sentido de responsabilidade comum. É conforme a responsabilidade comum ali. Se desenvolver com a associação, né, com o desenvolvimento das competências pessoais. Então vai associar isso, cada um no seu quadrado, né, tentando dar conta. Um outro exemplo aqui, créditos de sucesso. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar vocês. Ó, créditos de sucesso é sempre atribuído ao gerente. Lembra que eu falei? A minha escola. Já os créditos de sucesso numa liderança mais democrática é atribuído ao trabalho do conjunto, do grupo. Não, a nossa equipe, os educadores, a nossa equipe trabalhou junto. Não, quando você dá o crédito, você não traz nesse estilo democrático, você joga para o grupo. Não, o grupo está de parabéns. Nossa equipe trabalhou muito bem. Já um estilo mais autoritário, não, eu que consegui, minha escola, eu consegui fazer e tal. E assim vai. Beleza? Tranquilinho? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo aqui, porque ele é bem curtinho, que a gente vai separando esse conteúdo, né, trazendo para vocês aí cada teoria. Agora a gente vai ver a teoria situacional. Próximo vídeo, a gente vai trazer um pouco mais sobre a teoria situacional. E aí a gente vai dar continuidade a partir da página 86, que é um tópico bem importante também para a gente pensar a teoria situacional, que cai bastante em prova também. Tá? A Marinha adora cobrar teoria situacional, porque ela força, né, os alunos a estudarem isso durante a formação deles. Depois, de ser aprovado no concurso, você vai ver que existe um conteúdo sobre liderança dentro da formação dos militares. E ela preza muito pela teoria situacional. Fique ligado nisso aí. A gente volta já já na próxima aula. Tchau, tchau. Bora, meu povo! Galerinha concurseira! Chegamos para mais uma aula aqui, aula número 6 desse livro tão importante e que a gente vai destacar aqui com é, muito detalhe, muita ênfase aqui. Então preste atenção que a gente vai falar da teoria situacional. Tudo depende da situação. Resumidamente, é essa teoria. Tudo depende da situação, gente. A dinâmica da cultura organizacional vai definir esse estilo, né, essa teoria situacional aqui da liderança. Então, a autora já vai destacar que a dinâmica da cultura organizacional é fundamental, né? Então, a liderança ela é emergente dependendo da situação, do desafio, né, que são ali diferenciados naquele contexto. Então, a atenção é sobre a situação e não sobre o líder. Johnny, tem alguma diferença em relação ao que a gente já viu? Óbvio, menina, é aqui que está o detalhe para o gancho da pegadinha. A gente pode dizer que a teoria situacional é totalmente oposta, no que diz respeito à ênfase, à teoria dos traços da personalidade. Lembra que eu falei que a teoria dos traços da personalidade está muito focada no líder, na habilidade de comunicação do líder? A teoria situacional ela está mais ligada ao contexto. Então a atenção está ligada ali sobre a situação e não sobre o líder. Então a cultura organizacional é que vai assumir um importante papel. A adoção de uma atitude empreendedora em relação àquela cultura é definidora para a própria teoria situacional. Tá? Então, isso aqui está tudo escrito no livro, página 85. Porque aqui eu comento, mas vou apontando onde está a página. Se você quer estudar para um concurso como o da Marinha, você precisa ir fazendo essas associações. Tá? Então, fatores que integram na situação. Por exemplo, embora dependa, né, a situação é fundamental nesse contexto, é a ansiedade, a necessidade humana, a dinâmica daquele grupo, o relacionamento interpessoal, se você tem rixa ali, né, se você tem inimizade, se você já tem rancores ali, isso tudo vai determinar, tá?
essa situação. Então, são fatores que interagem na situação. Se difere daquele estilo laissez-faire, que foi o último que a gente viu na aula número 5. Esse estilo laissez-faire, né, que a gente comentou, né, dentro desse estilo aí, tá? Dentro da teoria dos estilos de liderança. A gente viu lá o autocrático, a gente viu, né, o laissez-faire, estilo autocrático, democrático e o laissez-faire. O laissez-faire é quase sem liderança, né? Aquela coisa que deixa fazer, deixa tudo livre. Então, nesse sentido aqui, se difere desse estilo laissez-faire, porque adota uma atitude, né, natural, empreendedora em relação à cultura. Então, tem esse contexto ali sendo marcado na página 87, mais ou menos, ela vai falar isso aí. Então, ela vai dizer que uma vez que naquele, né, é importante destacar que a teoria situacional se difere da laissez-faire, por quê? Uma vez que não se propõe uma análise da cultura para propor, melhorar ou elevar a patamares mais efetivos de desempenho. Até porque laissez-faire deixa tudo como está, tô nem aí, vai tocando o grupo aí, vai tocando do jeito que quiser, cada um do seu jeito, é nesse estilo aí laissez-faire, não é isso? Pô, a teoria do planejamento situacional. Gente, parece tudo muito teoricão, né? Toda vez que eu leio esse livro e tento me preparar para dar uma boa aula, eu fico pensando em bons exemplos, né? Então, olha só esse detalhe aqui. Ela vai dizer assim: a liderança situacional emerge do pressuposto de que a liderança se expressa de acordo ali, né? Em acordo às exigências da situação que inspira aquele momento e vai demandar comportamentos diferenciados. Resumindo, gente, é a situação que vai definir, né, como o líder vai agir. Né? Então, está marcado ali, então, a questão da iniciativa, da criatividade. Tá? Então, ela vai trazer esse elemento, né, para nós. A teoria situacional de liderança tem a teoria do planejamento situacional, tá dito aqui. Pode aparecer isso na prova? Pode, né? A teoria situacional é de Carlos Matos. Carlos Matos, com U, tá? Ou Matos. Isso é citado lá pelo Huertas, no livro de 96. Mas é uma ferramenta de apoio importante para oferecer instrumentos de análise da realidade pela estratégia participativa. Tá? Então tem a ver com isso. Vai levar em consideração os atores dos problemas levantados, suas respectivas intervenções, enfim. Então, a maioria das teorias de planejamento na área social, elas deixam de levar em conta essa importante dimensão e tendem a promover planos muito de caráter formal, sem condições de se associar, né, a condições mais ambivalentes ou contraditórias, que são produzidas ali por vontades, interesses, né, diversos, e que naturalmente vão proliferar, né, de alguma forma nas organizações, né, nas organizações sociais, vão interferir em toda a implementação dos planos de ação. Então, é na dinâmica interativa desses elementos, que a liderança situacional se configura. Então, grave isso. Teoria situacional é na dinâmica da situação, é no calor da emoção, é isso. A teoria situacional tem a ver com isso. É o momentum, né, que é a forma que ela cita, né, uma expressão latina, lá na página 89, ela vai falar que é o momentum. Gente, eu estou dizendo isso aqui, você deve pensar, pô, o Johnny está só falando de cabeça, está dando exemplo. Não, isso tudo está no livro. Eu estou me embasando para poder destacar para vocês, tá bom? Então ela vai destacar justamente que essa teoria, né, situacional tem a ver com o momento, né? E aí, ela vai apontar na 2.4, né, determinante. Ah, não, ela vai aqui, está na 2.4, né, no livro, mas ela ainda destaca uns detalhes aqui importantes, que são determinantes nessa liderança. A natureza do trabalho a ser realizado, tá? Antes da gente falar da flexibilidade entre os estilos de liderança, que isso já aparece lá na página 90 e 91. Quero retomar esse tópico aqui, ó. Johnny, por que você está destacando isso logo no material de apoio? Porque isso aqui está enumerando. Grave isso que eu estou falando. Vem aqui comigo, ó. Se está enumerando, é porque a Marinha pode transformar isso em questões, ok? Se está enumerando, é regra básica. Tem enumeração, tem tópicos, a Marinha pode transformar isso em uma grande questão, literalmente, com alternativas gigantes. Então, determinante dessa liderança, a natureza do trabalho a ser realizado, a cultura e o clima organizacional, as preferências e orientações dos níveis superiores de decisão, as expectativas dos companheiros de trabalho. Como eu estou criando uma expectativa, isso vai determinar a situação. Né? As respostas dos liderados diante de uma determinada ordem, de uma determinada tarefa, isso tudo vai determinar, né, a liderança situacional. Tá? Antes de fechar, a gente vai comentar um pouco aqui,
né, sobre o item 2.4 do livro. Tá? Esse item aqui é o item 2.4 do livro. Lá na página 90 se situa esse assunto e também traz um pouco na página 91. A flexibilidade se constitui uma das capacidades básicas do exercício de liderança. Então, olha só, para você ser um bom líder, você tem que ter uma certa flexibilidade. E a gente pode traduzir isso, essa flexibilidade, num jogo de cintura. Né? Então, é mais ou menos isso aí. É importante destacar essa perspicácia necessária às características do momento. Né? Então, toda a associação que você tem que ter ali, né, do ambiente educacional, você vai verificar o estilo, a ênfase que você vai dar à expressão da liderança. Então, tudo isso vai promover melhores resultados, um desempenho melhor, né? Então, vale dizer que você deve ter uma perspectiva muito mais aberta, flexível. Ela vai destacar isso aqui para nós, tá? E ela diz assim: ressalta-se a necessidade de um olhar aberto para o contexto em associação, com o esforço de contínuo aprimoramento do acervo de repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao exercício da liderança. Sempre mutável. A liderança ela vai viver esse movimento. Né? Então, ela vai demandar um olhar muito aberto para um contexto. Né? Então, que são todos necessários para o exercício da liderança. Né? Então, segundo essa característica, cada uma das teorias poderia oferecer elementos para servir de inspiração, no caso de correção de rumos, ou a respeito de que estaria em falta na escola. Então, vai se considerando não apenas a sua problemática do momento, mas também o seu próprio desenvolvimento. Esse desenvolvimento que vai se dando ali. Então, a partir de uma visão de futuro, tanto organizacional como sobre a contínua superação dos objetivos e processos educacionais, tudo em face das contínuas mudanças sociais, é que a gente passa a demandar novos processos educacionais. Johnny, você está falando de um jeito tão difícil. Preste atenção, a liderança vai demandar de você um jogo de cintura. E as diferentes teorias de liderança, elas podem, cada uma delas, né, oferecer uma contribuição significativa, né, para a compreensão de uma orientação desse construto, que é a liderança. Né? Então, cada uma delas vai apresentar, né, o seu apelo, né, segundo a sua perspectiva que adota ali, vai considerar esse apelo. No entanto, cada uma delas vai apresentar suas limitações. É isso aqui que a banca vai transformar em questões para você, tá? Então, essas limitações, uma vez que vêm, se traduzem em realidade, que são parcialmente ali definidas, ou por um determinado enfoque, vão excluindo outros, né? E, sobretudo, em desconsideração a interação de todos, né? Todos eles que estão aí envolvidos. Então, de alguma forma, as teorias de liderança oferecem contribuições significativas para uma compreensão do todo, desse cenário. Então, cada uma delas vai apresentar também limitações. Então, tem ponto positivo e tem ponto negativo. Vai depender da tua. E muitas das vezes você vai transitar nesses estilos de liderança. A gente viu aqui, tá bom? Então é sobre isso que ela. Sobre isso que a gente estava fechando aqui esse assunto, e aí ela vai fechar, né, que um quadro lá vai dizer que, desse modo, que se indica, né, o que se indica mesmo é considerar que as teorias não como uma verdade em si, né, mas como uma perspectiva de reflexão, de observação, orientadoras que vão te avaliar, que vão te ajudar a pensar ali no cenário, para ter ações mais efetivas da própria liderança. E aí, olha que interessante, ela fecha esse tópico lá na página 93, e aí depois a gente vai para a próxima aula, que vai falar sobre a gestão escolar como prática de liderança. Mas ela fecha, aqui eu não estou colocando no material de vocês, eu estou comentando, porque tem questão de prova que às vezes sai de um quadrinho do livro. E aqui tem, ó, quadrinho aqui, ó, deixa eu botar aqui. Ó, aqui tem um quadrinho, deixa eu apagar a luz, que aí vocês vão conseguir ver melhor. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui um quadrinho, ó, na parte superior? Tá vendo? Um quadrinho aí, ó. Então, atenção a isso, porque esse quadrinho pode ser a questão de prova. Que a banca da Marinha, por exemplo, faz isso direto, pega um detalhezinho. Eu costumo dizer que a banca da Marinha gosta até de pegar nota de rodapé para fazer questão. Então, ela tem essa maldadezinha aí. Então, para sua maior efetividade, é fundamental que fatores relacionados à liderança na gestão escolar sejam promovidos de forma compartilhada. Ela vai falar isso lá no finalzinho. É o último quadrinho, fechando esse tópico que a gente está falando na aula de hoje, envolvendo toda a equipe escolar nesse processo. Então, fatores que apontam os aspectos substantivos, isto é, para os conteúdos da ação de liderança, vão se revelando a sua preparação e orientação para a consecução dos objetivos educacionais. Então, fatores têm a ver com a forma como vai ser promovido e de forma compartilhada. O que costuma cair muito a questão da gestão democrática, né, isso cai bastante em prova,
Essa coisa dos estilos de liderança, a diferença entre o estilo autoritário e o estilo democrático, chamou sua atenção. E esses estilos também que podem aparecer, tá? As teorias dos estilos de liderança, teoria do traço de personalidade, enfim. E esse que a gente está trabalhando agora, tá bom? É sobre isso que a gente está trabalhando, tá? Liderança situacional a gente fechou aqui agora, né? Então não tem mais o que explorar, vocês vão perceber que é um livro que a gente esgota muito rápido, né? Faz uma leitura rápida ali, às vezes no ônibus, no caminho para o trabalho, enfim. A gente não vai explorar mais nenhum detalhe, porque a gente realmente radiografou esse livro. Eu não fiz a leitura completa do livro aqui com vocês. É fundamental que você faça isso e vá associando aquilo que a gente está mencionando, até porque ao final desse módulo você vai resolver algumas questões. Mas isso, por si só, não dá conta daquilo que a Marinha pode cobrar. A Marinha pode selecionar exatamente aquilo que a gente não fez questão. Então você precisa fazer uma leitura atenta e fazer conexões com aquilo que a gente está trabalhando. Perceba que eu estou sempre trazendo algum exemplo, um exemplo que possa é, massificar aquilo que a gente está trazendo para vocês. Mas é fundamental que você faça a leitura, né, do livro com esse olhar, né? Olhar pensando como a banca, de repente fazer questões também é uma sugestão que eu sempre dou para os nossos alunos. Então, na próxima aula, a gente vai falar, na aula número 7, a gente vai falar sobre a gestão escolar como prática de liderança, né? A gente vai estar já na página 95 e caminhando passo a passo, né, para esse finalzinho do livro. Lembrando que o livro em si, ele termina, em termos de conteúdo, ele termina na página 145. Perceba que a gente está bem pertinho do final. Então, atenção, porque é um módulo. Fala, galerinha concurseira, professor Johnny aqui na área. Vamos fazer uma observação aqui sobre o nosso plano de estudo para a pedagogia, essa vaga de pedagogia aí que você tanto sonha, após o edital ser divulgado em 2025. É isso mesmo, foram 11 vagas estipuladas ali no edital do quadro técnico e uma dessas, com certeza, aí vai ser sua, tá bom? A gente fez um interessante sobre essas mudanças do edital, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube aqui. Fizemos aí um comentário pontual, traçando tudo que tem de diferente, todas as alterações, a entrada de um artigo nesse edital, tá? Então você pode acompanhar nas redes sociais aí do Mentorizar, no nosso canal do YouTube, e assim você vai se aprofundar um pouco mais, tá bom? O objetivo agora não é fazer isso, falar sobre o edital em si, mas sim mostrar para os nossos alunos como você que acabou de chegar aqui, como vai funcionar essa preparação, tá bom? Então você já vai iniciar começando a se preparar para a redação da Marinha, que ela é bem atípica, você vai fazer algumas redações, vai contactar aí o seu professor. Lembrando que no Mentorizar, a gente não tem no pacote da sua mentoria, aqui dessa turma Cisne Branco, devolutivas de redações. A gente tem um módulo completo, um módulo bônus, tá? Lembrando que esse é o módulo bônus. Então, um conteúdo gravado, algumas estratégias, tá? Algumas sugestões de temas para que você possa também treinar, porque a gente entende que uma preparação completa envolve a redação. Não adianta a gente preparar vocês para a pedagogia e vocês não gabaritarem também no campo da redação, né? Porque a redação ela conta muito. Mas, pensando na redação, você vai ter aí um módulo bônus de aulas gravadas, algumas aulas extras que a gente fez com esses professores especialistas em que eles divulgam seus próprios trabalhos. Bom, na pedagogia a gente traçou 7 metas ou 7 grupos de livros simplificados e detalhados aí no nosso plano de estudo que já já vou mostrar. Além disso, eu sinalizo para vocês que é importante continuar treinando redação, fazer questões, simulados, ok? E alguns desses são feitos na aula ao vivo comigo, tá bom? Até que a nossa aprovação chegue. É isso aí. Então, esse é o nosso plano de estudo, nossa trilha de aprendizagem que você vai circular ao longo da sua trajetória aqui, da sua turma anual que você acabou de adquirir ou mesmo está interessado aí. Então, se você ainda tem interesse, não faz parte da nossa turma, um objetivo desse vídeo também é de sinalizar como fazer esse contato, tá, conosco. Então você pode mandar mensagem para o nosso Instagram. A gente tem várias aulas gratuitas aqui, tá? Algumas aulas que a gente faz também comentando o concurso da aeronáutica, um concurso bem interessante que vai trazendo aí elementos diferentes também dessa turma. É uma turma
Pegasus, é a turma diferente da turma Cisne Branco. Você pode depois ver também nas nossas redes sociais. A gente detalha bastante esse concurso, tá? Mas caso você tenha interesse aí em fechar com a gente a turma Cisne Branco, você vai entrar em contato pelo site, lá tem o saque, tá? Tem um númerozinho lá do nosso suporte, ou você pode entrar em contato pelo nosso Instagram também, fazer esse contato aí conosco. Bom, você que já é da nossa turma, a gente vai fazer agora o detalhamento do plano de estudo. Após a vinheta, eu vou mostrar isso aí. Bom, meu povo, preste atenção no que a gente vai explicar agora, porque isso aqui é determinante o que você vai fazer daqui para frente, ok? Esse é o nosso plano de estudo. Então, basicamente, é o edital simplificado e estruturado conforme os módulos que estão na nossa plataforma. Então, você tem aqui o plano de estudo, tá? Detalhado para você. Aqui a gente tem o que eu chamo de trilha de aprendizagem. É como você vai encontrar as nossas metas, os nossos livros detalhados lá, que a gente já tinha apresentado anteriormente, tá? Então tem aqui as metas, tem aqui a estrutura que você vai encontrar na sua plataforma, tá bom? E aí, vamos então agora simplificar cada meta. A meta um, que na imagem anterior você viu como um quadrado, né, só escrito meta um, na verdade é um grupo de livros. Livros esses que já estão lá disponíveis para você. Então você tem uma lógica, que eu falo isso em outras aulas. Você começa pelo livro clássico do Libânio e vai terminar com o livro do Saviani, passando por Pilete, Santana, Lucchesi, o livro de psicologia da Goulart, tá? Então essa é a meta um. Você cumpriu essa meta, você vai aqui e coloca aqui, ó, mês de fevereiro, por exemplo. Cumpriu a meta em fevereiro. É importante você acelerar esse passo aí, porque um concurso como esse da Marinha, que é a prova dia 29 de junho, não dá para fazer essas metas aqui, né, só em um mês. Senão você estaria estudando isso 7 meses, são 7 metas. Você estaria estudando 7 meses e não vai dar tempo. Então você vai ter que, de alguma forma, você vai ter que acelerar o seu passo se você está começando agora. Se você já está na nossa turma há um tempo, as suas metas já foram concluídas. Você já deve estar aqui na meta 3. Então, ou na meta 2, então, isso já facilita um pouco a sua vida. Mas, para quem está começando agora, é possível sim ser aprovado nesse concurso, se preparar com o nosso roteiro, com a nossa trilha de aprendizagem. Agora, a meta 2, ela envolve esse grupo aqui, um livro clássico de Helvas, de Fundamentos Biológicos, esse livro que envolve avaliação, né, da Ilza Martins Santana e do Menegola, esse livro clássico aqui que envolve teorias do currículo. Enfim, todos esses livros que foram traçados para vocês aqui, a gente já detalhou isso na aula anterior, que eu comentei sobre o edital, né? Bom, a meta 3, perceba o seguinte, aqui eu quero destacar uma coisa que você vai ver em outros momentos, tá? Aqui tem uma estrelinha, se você reparar, ó, essa estrelinha significa que foram as alterações, tá? As alterações do edital de 2025. Toda vez que você encontrar essa estrelinha aqui, significa que foi uma referência, um artigo, um livro, uma legislação, algo que entrou em 2025. Isso aqui foi uma forma que eu encontrei para facilitar o seu entendimento. Tudo isso a gente já tinha como premonição, a gente já tinha gravado conteúdo de PNE antes do edital sair. Antes do edital sair. Todo esse conteúdo aqui da Meta 3, ele já está concluído, já está na plataforma para você. Meta 4, está aqui, ó. E também um livro novo, que já está gravado. Nossa premonição se consolidou, esse livro já estava gravado como um módulo e ele está aí disponível para você, tá bom? E assim vai, sucessivamente você vai estudar os livros clássicos, os livros que entraram, meta 5 agora. Você vai fechar da mesma forma esses conteúdos, lembrando que tem as estrelinhas aqui de livros novos que entraram, tá bom? E assim você vai fechar 100% desse edital da Marinha com base naquilo que foi divulgado em 2025, tá bom? Tem esse livro aqui também, na Meta 6, um livro que entrou, nunca tinha visto esse livro nas referências do quadro técnico. Isso mostra uma certa inclinação para uma atualização da própria banca, um livro que envolve Libânio e Anilda Alves, uma autora bem conhecida aí no que diz respeito à didática, currículo. Esse livro voltou a aparecer para nós, né, dentro da Meta 6, aqui, esse livro de
Currículo, Cultura e Sociedade, é do autor que é clássico para nós, mas saiu aquele livro de documentos de identidade, agora entrou esse livro do Antônio Flávio Moreira e do Tomás Tadeu da Silva, tá bom? E o nosso autor, que é o campeão de referência dentro do edital de 2025. Gente, vai chover questões em 2025 do Lucchesi. Então a gente tem 4 livros, esses 3 aqui que envolvem avaliação e um de filosofia, que a gente já estava lá na meta 1, ok? Fazendo muita questão das tendências pedagógicas. Então esse autor vai chover. Um outro detalhe importante que a gente colocou como meta 7, até para ficar bem fresco para sua prova, é esse bloco aqui que envolve as questões relacionadas à coordenação, à orientação educacional, principalmente a coordenação pedagógica. É um campo de atuação do pedagogo da Marinha de carreira. Então, ele vai trabalhar muito no que diz respeito à coordenação pedagógica, vai ser coordenador de diversos cursos dentro do ambiente militar. Então, tem sido aí uma observação que a gente destaca, que vai aparecer muita questão aí envolvendo isso. Muita atenção a esses livros, tá bom? Da Laurinda Almeida, tá? Da Laurinda Almeida, com a Vera Lúcia Souza e também com a Vera Maria Placo, né? Então, muita atenção, isso aí são livros que trazem aí uma estrutura de organização, né, com várias pessoas participando e vai ter aí contribuição importante aí para sua prova, tá bom? Tem esse livro também do Zabala, da Laia Arnal para a gente fechar esse nosso roteiro, essa nossa trilha de aprendizagem. Eu coloquei aqui como um ponto importante fazer um estudo ativo, para fazer pelo menos um alerta, que é importante você não só decorar o livro, tentar estudar ali, radiografando, mas fazer questões, simulados, buscar as questões anteriores das provas, tentar retomar alguns erros ou anotações que você de repente tenha deixado, tirar as dúvidas das nossas aulas quinzenais, nossas aulas semanais, quando a gente vai organizando lá pelo grupo VIP, que você tem acesso, tem direito a isso. Aproveite, apareça na aula, tire suas dúvidas, porque é um momento importante de você alinhar os pontos para que você seja aprovado, tá bom? Lembrando que ano passado, em 2024, foram 5 vagas e só 2 pessoas foram aprovadas. Isso não quer dizer que a prova nesse ano vai ser muito difícil nem muito fácil. A gente não sabe. A Marinha faz sempre essa surpresa que você seja uma das 11 vagas aí a serem preenchidas. E não esqueça de estudar o nosso módulo bônus de redação também. Lembrando que a estrelinha são os livros aqui que eu falei, já atualizados, e assim a gente fecha a nossa trilha de aprendizagem, o nosso roteiro, trazendo para você aqui um pouco mais da nossa trilha, né? Então a gente bota aqui uma imagem representando que é importante você continuar estudando redação, continuar fazendo questões, os simulados para que você atinja e consiga esse troféu aí, que é o tão sonhado lugar ao sol da aprovação e dessa vaga de carreira no concurso da Marinha do Brasil. Tá bom? A gente fica por aqui. Bons estudos e siga firme. Se você não sabe por onde começar, venha para o Mentorizar. Você que já está aqui, é só seguir o plano. É o que eu sempre falo. Siga o plano, vai dar certo. Tchau, tchau.